Viva, seja muito bem-vindo ao TDM Entrevista. Foi um dos primeiros licenciados do Instituto de Formação Turística, onde hoje é professor. Já foi coordenador do Departamento de Alimentação e Bebidas, do IFT, e é um perito em vinhos com formação especializada. É um observador atento da realidade de setores centrais da economia de Macau e que estão relacionados ao turismo, a restauração e a hotelaria. Assume-se como macaense e português e é um apaixonado pelos sabores únicos de Macau. Foi mesmo um dos fundadores e já foi presidente da Confraria da Gastronomia Macaense. O nosso convidado de hoje é Hugo Bandeira. Muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado pelo convite. Tivemos nos últimos dias o desaparecimento de uma figura ímpar da comunidade e da gastronomia macaense, a Dona Aida, com a proveta idade de 105 anos. Foi alguém que fez muito pela gastronomia macaense. Sim, é uma tristeza a Dona Aida nos ter deixado, embora com esta linda idade de 105 anos. A Dona Aida é decididamente um marco da gastronomia macaense, fez muito pela gastronomia macaense e será muito sentida a sua falta, com certeza. O Rickshaw é uma instituição da gastronomia macaense. É uma das, decididamente. Penso que toda a gente tem noção do que foi o Rickshaw e o que é o Rickshaw. E a ligação que realmente era aquela imagem de entrar no Rickshaw e ver a Dona Aida ali sentada. Já agora, que recordaçõe é que guarda da Dona Aida? Eu não tive uma grande ligação com a Dona Aida, conheço-a, mas as recordações que ele tem dela é sempre uma pessoa muito amável, sempre pronta a conversar sobre a gastronomia. Guardando aqui um ou outro segredo sobre as receitas, mas sempre muito amável e sempre pronta a falar bem da gastronomia macaense. Falando de gastronomia macaense e de cozinha de Macau, num sentido mais amplo, em 2017 Macau entrou para a rede das cidades criativas da Unesco na área da gastronomia. Foi um passo positivo, saudado por toda a gente do setor e não só, uma classificação que serviu para dar mais visibilidade à gastronomia de Macau. Mas perguntava-lhe que efeitos práticos é que esta classificação teve até agora, se teve algum impacto verdadeiro no setor até agora. Eu acho que impacto teve sempre um impacto. Não sei quantificar se era o impacto esperado. Eu acho que uma coisa positiva disso foi o facto de se falar muito mais sobre a gastronomia macaense na altura. Foi o facto de se ter criado a base de dados sobre a gastronomia macaense, onde se foi realmente buscar muitas daquelas receitas antigas que já estavam meias perdidas, outras que nem sabíamos que existiam. Nós ali, por exemplo, no IFT, que fazíamos parte da Task Force, tivemos a testar algumas das receitas. Foi sempre um momento muito engraçado, porque havia receitas antigas que eu nunca tinha provado e ficávamos sempre na dúvida, será que isto, porque uma coisa é fazer a receita de um papel, outra coisa é ter o conhecimento a que as coisas sabiam. Eu ficava na dúvida, será que era mesmo assim, será que era este o sabor? Tentamos encontrar umas pessoas com mais idade que pudessem ter provado os pratos e que nos dessem algumas ideias de se estávamos no caminho certo ou não. Mas, ao fim e ao cabo, foi um exercício muito engraçado e acho que realmente o facto de se ter criado essa base de dados foi já um passo muito positivo. Agora, claro que há necessidade de continuar a trabalhar nessa base de dados, até porque não está feito, não é? Portanto, basicamente, temos ali as receitas todas, testamos algumas, agora era interessante realmente testar mais receitas. Já agora, quantas receitas é que foram recolhidas? Agora assim de cabeça não tenho ideia, mas foram bastantes receitas, até porque também agrupamos os livros todos que existiam, conseguimos alguns manuscritos de famílias, manuscritos antigos em que tinham ainda as receitas escritas à mão. Portanto, agora acho que a fase passava por analisar esse material todo. Se calhar alguém que esteja realmente muito com maior interesse nisso e tenha se calhar um bocadinho mais conhecimento de causa, para tentar
organizar um bocadinho aquela base de dados. Portanto, neste momento, eu acho que falta ali um bocadinho de organização. Muito já foi feito, e ainda bem, mas pronto, ainda há ali espaço para melhorarmos muito mais, com certeza. Na altura desta classificação de Macau como a cidade criativa da Unesco, falou-se também da possibilidade de criar um centro de gastronomia de Macau. Essa foi uma ideia que acabou por não avançar. Não tenho bem a certeza em que pé é que está a coisa, mas realmente neste momento não se está a falar muito sobre isso, ou não se está a falar nada, basicamente, mas sim, penso que ainda se vai a tempo de fazer alguma coisa sobre isso. O que é que um centro destes poderia trazer de novo? Mais uma vez poderia trazer um bocadinho mais conhecimento sobre a gastronomia local, de onde veio, como é que está e para onde é que vai. E eu acho que isto é essencial quando nos queremos, ou quando queremos identificar uma gastronomia com uma região, acho que isso é extremamente essencial. Macau, tendo vendido a imagem de que é um centro de diferentes gastronomias e culturas, penso que é importante que se possa aproveitar isso, exatamente através desse centro, para difundir essa imagem. Diz que continua a haver uma certa confusão sobre aquilo que é exatamente a gastronomia macaense. Que confusão é que é essa e a que é que se deve? O problema, e realmente eu já repeti isto várias vezes, o problema é que há uma linha muito ténue que divide a gastronomia macaense da gastronomia portuguesa. Não por serem parecidas, realmente tão relacionadas, mas durante o tempo a diferença entre elas perdeu-se e as pessoas começaram a juntar as duas. E o problema é que se vai a restaurantes e encontram-se as duas misturadas, ou pratos portugueses que são dados como macaenses, ou pratos macaenses que são dados como portugueses. Eu uso sempre estes exemplos gritantes, como muitas vezes o caldo verde é vendido como um prato macaense e não tem nada a ver com comida macaense, ou a própria galinha à portuguesa é vendida como prato português e não tem nada a ver com Portugal, é um prato típico de Macau. Portanto, e continua a haver essa confusão grande em vários restaurantes, infelizmente. Portanto, enquanto não houver uma certificação do que é português, o que é macaense geral, vamos continuar a ter essa confusão. E existe também, e é outra questão, algum desvirtuamento das receitas ou não? Eu diria que é uma coisa natural. Com o passar do tempo, há certos ingredientes que vão deixando de ser usados, há certos ingredientes que deixam de estar presentes ou deixam de estar na moda, talvez. E depois é aquela coisa do, pronto, hoje faltou-me isto, vou usar isto, e depois entra-se no hábito e, entretanto, aquele ingrediente que se costumava usar deixou-se de usar e começou-se a usar outra coisa. Por outro lado, também é assim às vezes que a gastronomia evolui. Com certeza gastronomia macaense, em certo sentido, foi assim que nasceu, com falta de alguns ingredientes, não é? Exatamente. Aliás, uma das coisas, e eu não sou cozinheiro, eu digo sempre que eu não sou cozinheiro nenhum, sou um curioso destas coisas. Uma das coisas que eu gosto de fazer é realmente pegar em várias receitas do mesmo prato e tentar perceber porque é que elas são diferentes ou não e tentar melhorá-las. Portanto, eu faço isso em casa. E ainda no outro dia estava a ter esta conversa com outra pessoa e ele dizia, mas depois já não vai ser a mesma coisa. Talvez não seja exatamente a mesma coisa. O que me interessa sempre é que tenha lá o sabor original, tradicional, e que o prato seja melhorado. E a partir daí é a evolução da gastronomia, porque o problema da comida macaense também é que parou um bocadinho no tempo. Quando olhamos para pratos que usavam uma quantidade enorme de banha, por exemplo, hoje em dia é quase um bocadinho impensável usar aquela quantidade de banha. É controverso, porque muitas pessoas vão dizer que mas sem a banha não vai ter o mesmo sabor. Pode-se substituir por outros produtos.
Às vezes as pessoas é que têm um bocadinho, se calhar, uma falta de abertura para coisas diferentes. Mas desvirtuamento da gastronomia, eu penso que não. Eu penso que não será tanto por aí. E quanto aos chefes de Macau, ou que trabalham em Macau, pode-se dizer que existe um interesse em relação à gastronomia macaense, à investigação da gastronomia macaense, à reinvenção da gastronomia macaense, ou nem tanto? Eu penso que sim, eu penso que sim, e vou dizer porquê. Eu olho, por exemplo, para os nossos alunos de gastronomia, os nossos alunos de culinária na escola, no IFT, e quando lhes é apresentada a gastronomia macaense, eles acham-lhe piada porque é uma coisa de cá. Muitas vezes eles têm umas noções do que seria a gastronomia macaense e depois de aprenderem é que percebem a importância da gastronomia macaense. E gostam de trabalhar a gastronomia macaense, porque é uma gastronomia rica, variada, e dá-lhes hipóteses de brilhar, digamos. Portanto, interesse nos chefes há, especialmente nesta nova geração, eu penso que há. É preciso ser trabalhada. Falava há pouco da impressão que os estudantes, maioritariamente chineses, têm sobre a gastronomia macaense. Perguntava-lhe qual é que é, digamos, o senso comum da comunidade chinesa, esmagadoramente maioritária, sobre a gastronomia, o que é que conhecem, minchi? Sim, minchi, galinha portuguesa, galinha africana. Anda muito à volta disso. Já provaram, gostam, faz parte? Há um ou outro que já provou. Sim. Eu, por exemplo, eu sou professor de uma disciplina que é a Introdução à Alimentação e Bebida, em que há uma parte em que falo sobre a gastronomia macaense, e a minha primeira pergunta é sempre: então, o que é que vocês sabem da gastronomia macaense? E a resposta é sempre: isso é uma comida que vem de Portugal, é uma comida portuguesa. Não é só uma comida portuguesa. Pois está bem, é uma comida portuguesa misturada com chinesa. Também não é. Também não é. A gastronomia macaense tem muita influência do sul asiático, portanto temos influência da Índia, da Malásia, da própria Indonésia, e claro, temos a base portuguesa e temos a China, com certeza. Mas não é só Portugal com China, não é? Muitas vezes eles acham que é Portugal mais China e acabou. E não é. E há muito mais por aí para descobrir. E acho que é aí, quando eles fazem esse clique e percebem que isto afinal é mais do que, é que começam realmente a ficar mais interessados. Muito bem. É um conhecedor da gastronomia macaense, como referi no início da entrevista, é também um perito, um especialista em vinhos, tem uma formação especializada nessa área. Perguntava-lhe se existe uma relação entre a gastronomia macaense e a cultura do vinho, se existe ou pode haver, pode existir. Eu acho que a comunidade macaense herdou isso dos portugueses, de acompanhar as refeições com vinho. Embora não haja... Mas é usado na confecção dos pratos? Na confecção dos pratos, um ou outro, mas se calhar será mais com vinho chinês, com o vinho de arroz. Não tanto com vinho tinto português ou vinho branco. Lá está, talvez num ou outro prato. Em relação ao acompanhamento acho que é mais natural, embora não seja uma coisa que esteja muito estudada ou muito óbvia neste momento. Mas tem um projeto nesta área? Eu tenho uma ideia, fui convidado para fazer uma série de workshops. Na altura convidaram-me para cozinhar pratos macaenses, mas eu volto a dizer, não sou cozinheiro, então a sugestão foi que houvesse alguém que cozinhasse os pratos e eu tentaria fazer a mariedagem dos pratos com vinhos. Porque a gastronomia macaense é extremamente rica e variada, daí as hipóteses de
ligar com vários tipos de vinhos diferentes ser imenso. Portanto, eu acho que é uma coisa que pode ser bastante interessante. Existe esta classificação de que falámos há pouco, mas existem também outros passos que poderão vir a ser dados. Várias pessoas defendem que se deve avançar nesse sentido, património imaterial da China, etc. Acha que estamos numa posição de lutar por esse reconhecimento ou ainda é preciso fazer mais trabalho de casa para que isso tenha melhores condições para avançar? Eu acho que sim, eu acho que faz parte da identidade local, faz parte da cultura local e como tal temos sempre que lutar por isso e eu acredito que irá ser reconhecido. Voltando à questão dos vinhos, como seria de esperar, dada a desaceleração do jogo e do turismo, houve uma quebra muito expressiva da importação de vinhos portugueses para Macau no ano passado. Números redondos caiu para metade, mas a situação que se verificava nos anos anteriores e que não teve grandes alterações apontava para uma cota de mercado relativamente reduzida, por volta de 6%, metade dos vinhos australianos, a anos-luz dos vinhos franceses, com uma cota de mercado de 70 e muitos por cento. Tem sido feito um trabalho muito insistente no sentido de fazer chegar os vinhos portugueses a Macau e à China por via de Macau, mas apesar desse muito trabalho de sapa que tem sido feito, os resultados demoram a aparecer. Demoram, porque não é fácil. Macau é pequeno. A verdade é que a quantidade de vinho que está disponível de Macau às vezes até é um bocadinho excedente para o consumo. O entrar na China também não é fácil, não é nada fácil, requer uma coordenação e uma logística com pessoas da China, requer um estar em cima do acontecimento por parte, sei lá, dos produtores, neste caso portugueses. O que às vezes não acontece, porque ainda temos muitos produtores que acham que é mandar os contentores para cá e depois eles vão de ir para a China. Não é isso não é assim que funciona. Eles têm que vir cá, têm que estar cá mais presentes, têm que ir visitar, têm que ir bater às portas, porque é assim que funciona na China. Em Macau, realmente é esse o problema. Existe um excedente de vinho, um bocadinho de todo mundo. Para o consumidor é fantástico porque podemos ter acesso a vários vinhos e a preços muito razoáveis. Para quem vende vinho é um bocado mais complicado porque não há o número de consumidores para dar conta desses vinhos todos. Em Macau, o Museu do Vinho fechou portas. Nesta altura ainda não há uma localização escolhida para uma eventual relocalização do museu. Acha importante que Macau continue a ter um Museu do Vinho? Eu acho que se a ideia é promover Macau como um centro de consumo de vinho em nível de promoção de vinho, é importante que haja um museu de vinho. Obviamente que Macau não é uma região produtora de vinho. Se fosse uma região produtora de vinho era tudo muito mais fácil. Já agora pode-se dizer que é uma região onde se consome proporcionalmente mais vinho do que, não digo Hong Kong, mas a generalidade do interior da China? Comparando, sim, talvez. Se bem que na China também houve um grande aumento em termos de consumo de vinho nestes últimos anos. Mas interrompi-o, estava a falar do Museu do Vinho. Sim, portanto, mas acho que é importante, porque, novamente, faz parte da identidade local, de uma grande parte da comunidade, e eu não digo só dos portugueses ou dos macaenses, há mesmo uma grande parte da comunidade chinesa que consome vinho regularmente. Portanto, acho que faz parte da identidade local e acho que devia ser preservado isso. Portanto, o facto de termos um museu de vinho não só cria mais um ponto de atração turística, mas ao mesmo tempo também ajuda a criar mais um ponto de identificação
da cidade, não é? Voltando atrás, a questão do trunfo dos vinhos portugueses, que muitas vezes se diz que é a relação qualidade-preço, poderá ser a prazo suficiente para vingar no mercado chinês, ou a questão da imagem dos vinhos franceses, que muitas vezes as pessoas preferem, querem, por uma questão de status, gastar mais dinheiro. Como é que no futuro esta situação poderá evoluir? O problema da imagem é sempre muito, muito complicado de derrotar, uma vez que pronto, a França tem anos e anos de imagem como o país produtor, como o melhor vinho do mundo. Com certeza que hoje em dia todos os países produtores de vinho fazem bons vinhos. Portugal não é exceção. Portugal é um bocadinho, está nas bocas do mundo em termos de relação preço-qualidade. Hoje em dia abre-se qualquer revista de vinhos internacional e há 1 ou 2 artigos sobre vinhos portugueses. Portanto, qualidade não nos falta. Falta-nos, se calhar, um bocadinho de imagem, mais um bocadinho de imagem. Não sei se algum dia vamos estar ao nível dos franceses em termos de imagem. Eu como português, gostaria que sim, até porque acredito no nosso vinho português. Mas é sempre uma mentalidade muito difícil que temos que ultrapassar, especialmente na Ásia, porque realmente os vinhos franceses estão aqui muito, muito enraizados e vai ser complicado. Muito bem, vamos avançar, falar também um pouco sobre o setor da hotelaria. Perguntava-lhe como é que está, nesta altura, a relação entre a oferta e a procura, em termos de recursos humanos, com formação especializada neste setor. Como é sabido, existe uma preferência pelos locais, também neste setor da hotelaria, mas isso muitas vezes quer dizer que existe falta de mão de obra disponível. Nesta altura a situação é um pouco diferente, por causa dos tempos atípicos que estamos a viver. Como é que avalia esta relação entre oferta e procura especializada na área da hotelaria? Neste momento, realmente, a procura por mão de obra local é muito grande. E nós como escola, começamos a sentir essa pressão, de forma que estamos a pedir mais e mais alunos, ou mais alunos que acabem os cursos. E isso também está a refletir, mesmo na nossa própria maneira de recrutar. Estamos a tentar recrutar mais alunos, estamos a tentar abrir mais cursos, ter mais ofertas, ter mais opções, não ter só cursos em inglês, mas ter vários cursos em chinês também. Portanto, nós como IFT estamos a tentar criar mais alunos, até porque o IFT sempre teve nome. Sempre a nível dos hotéis locais, os alunos de IFT sempre foram os preferidos. Portanto, nós queremos manter essa preferência, mas ao mesmo tempo tentar oferecer mais alunos à hotelaria. E também por causa da pandemia, mais estudantes optaram por continuar os estudos aqui em Macau, e isto, no que diz respeito ao IFT, teve como consequência um aumento de 30% de candidatos este ano, um aumento bastante expressivo. Bastante significativo, foi um ano recorde para nós, mas também acho que contou o facto de nós passarmos a poder oferecer mestrados e doutoramentos, isso também ajudou bastante, mas definitivamente a pandemia foi uma das razões que fez uma maior procura pelos nossos cursos. Nós também aumentamos a nossa presença em termos de publicidade. Aliás, hoje pode-se ver pela cidade os autocarros com publicidade do IFT, portanto nós investimos também um bocadinho nisso para os alunos saberem que nós existimos, porque era outro dos nossos problemas, penso eu. Os alunos havia muitos alunos que não sabiam da nossa existência ou não sabiam muito bem o que é que nós éramos. E nós hoje em dia tentamos estar mais próximos destes alunos do secundário, para eles perceberem que nós também somos uma boa hipótese. E já agora, qual é que é a proporção, qual é que tem sido a proporção nos últimos anos entre alunos locais, alunos estrangeiros, alunos do interior da China?
Portanto, temos tido um maior número continuam a ser os alunos locais, obviamente. Com a pandemia deixamos de ter tantos alunos estrangeiros, que é óbvio, mas ao mesmo tempo também temos tentado aumentar o número de alunos que vêm da China continental. Há um limite, está estipulado, também não podemos dizer venham quantos vier, são sempre bem-vindos. Há um limite, todos os anos tentamos aumentar esse limite porque, lá está, nós queremos também formar mais alunos, não queremos ser uma fábrica, mas queremos tentar colmatar a falta de mão de obra local para as empresas. Nós recentemente estamos classificados como o número 1 da Ásia em termos de oferta de cursos de gestão hoteleira e somos perfeitamente reconhecidos nessa área aqui na zona. Sim. Estamos a chegar à reta final desta entrevista. Como referi no início, identifica-se como macaense e português, de forma natural, sem grandes dúvidas existenciais, digamos assim. Isto tem a ver com as origens familiares e também um forte sentimento de pertença a Macau. Absolutamente. Aliás, o lado da minha mãe é todo macaense. Eu nasci cá, cresci em Portugal, e depois, entretanto, voltei para Macau e neste momento tenho mais anos de Macau do que de Portugal. Portanto, eu posso dizer que tenho uma forte ligação a Macau e sinto-me como macaense, da mesma maneira como me sinto como português também, mas sim, sem problemas nenhums, tanto português como macaense. Pergunta da praxe, como é que vê o futuro da comunidade macaense? O futuro... A comunidade mudou um bocadinho e não sou eu que estou a inventar a roda, isto já é falado por várias pessoas. Antigamente havia uma maior aproximação à comunidade portuguesa, hoje em dia há uma maior aproximação à comunidade chinesa. Portanto, há ali uma mudança de cultura e de maneira de estar. Eu penso que o problema da comunidade macaense é que, se calhar, no futuro vai se diluir ainda mais com a comunidade local e se calhar, vamos lá ver, esta nova comunidade não se identifica tanto com as raízes macaenses. Portanto, eu penso que, infelizmente, no futuro há uma certa tendência para desaparecer essa ideia do macaísta, do macaense, exatamente por causa dessa diluição da comunidade. Mas para que essa diluição não aconteça tão depressa, ou pelo menos para se atrasar o processo... Temos que continuar a promover a gastronomia macaense e toda esta cultura que é riquíssima e que não pode cair no esquecimento, logicamente. Recorde-nos então a data daquela iniciativa que tem a ver com gastronomia macaense e vinhos e aquela pairing, maridagem. A maridagem. Isto está apontado para ser ali algures em junho, portanto não está nada assente, mas será talvez algures ali em junho. Muito bem. Hugo Bandeira, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.